Meus irmãos, hoje eu quero falar com os amados acerca de uma experiência incrível que foi vivida por uma mulher e por tantos homens. Ela era casada e em suas atividades, que não há como a gente definir quais foram exatamente, ela muito provavelmente conheceu um homem que se mostrou interessado. Só um minutinho, por favor. Eu esqueci de pegar. Muito bem. Ela muito certamente conheceu um homem que se mostrou interessado no que ela tinha a dizer. Se mostrou interessado na pessoa, não necessariamente na mulher, a princípio. E isso foi como algo que soou muito bem aos seus ouvidos, de tal maneira que, a partir de passos pálidos, muito leves, ela começou a atentar, a prestar atenção nesse homem que estava lhe dando atenção. E sem perceber que estava descendo a ladeira do envolvimento afetivo, ela começa a gostar do olhar, do que escuta, não sei como, mas em algum momento, talvez um toque mais demorado, talvez uma fala mais íntima, de tal maneira que ela cede e começa a experimentar um relacionamento afetivo extraconjugal. E no início isso é muito difícil para ela, porque ela não queria esse tipo de vida, então isso é muito difícil a princípio, mas quando ela começa a perceber, ela está vivendo em dois mundos. Um mundo, casa, marido, talvez filhos. O outro mundo, uma aventura amorosa extraconjugal. Sim, extraconjugal. Não é uma aventura amorosa sem a presença de um casamento. Não, há um casamento. A palavra que o Novo Testamento usa não é porneia. Porneia é uma relação sexual ilícita, fora do ambiente que Deus reservou para tal. Não é essa a palavra. A palavra que o Novo Testamento usa é moriteia, que é exatamente relação sexual extraconjugal. Essa é a ideia semântica da palavra, é o grande significado da palavra. Ela está vivendo em dois mundos. E ela começa a viver em dois mundos de maneira natural. Natural. Ela agora já não tem mais preocupação, isso se tornou uma espécie de rotina. Ela vive sem culpa e sem dificuldade. Ela vai à sinagoga. Ela está tão à vontade com
com essa história de vida, que ela vai à sinagoga e quando ela lá chega, ela escuta a leitura da lei. E ela é tomada por um impacto gigante, porque quando ela escuta a leitura da lei, é como se quem está lendo conhecesse a vida dela. E ela fica muito preocupada, porque ela pensa então, esse povo todo sabe da minha história, esse povo todo conhece a minha realidade e eu não tinha a menor ideia. Pior, foi a lei que foi lida, então Deus conhece a minha história, Ele sabe da minha história, Ele vai mandar talvez até um raio, e vai me consumir aqui. E ali na sinagoga ela se aquieta, esperando. Termina o culto, ela sai, percebe que nada aconteceu, e ela então, ninguém sabia, está tudo normal de novo. Começa uma nova semana, e nessa nova semana, ela tem um encontro fortuito com o seu amante. Mas ora, isso é absolutamente normal para ela nesse tempo. É normal, ela já se acostumou com essa vida dupla, de tal maneira que quando ela está na sinagoga, por exemplo, ela nem pensa nisso, para não ter qualquer tipo de culpa, ela já se acostumou. Ninguém sabe na sinagoga também. Quando ela fala com Deus, ela nem toca nesse assunto. Talvez ela pense que Deus também não sabe. Então eu não vou dizer. E em uma dessas semanas, em um encontro com o seu amante, acontece um fato destruidor. O quê? A porta se abre. A porta se abre. E ela então enxerga um monte de homens, e ela em uma relação sexual com o seu amante, um monte de homens olhando para ela com olhos esbugalhados, entram, atiram da cama, ela em meio a essa violência se enrola a um lençol, e eles a carregam. E ao carregarem ela deseja morrer. Se ela pudesse, instantaneamente, ela morreria para se livrar daquilo que ela sabe que iria acontecer. Ela é uma mulher judia. Ela sabe o que acontece. Ela queria morrer, se possível fosse. Esses homens a levam até o lugar onde eles querem. E ao chegarem lá, começa aquele que é talvez o registro mais pomposo de uma situação dessa envergadura. João capítulo 8. Convido você a, se possível, abrir sua Bíblia. João capítulo 8, versos do 1 ao 11, diz assim o texto sagrado: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo,
Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Senhor, acabamos de ler a tua poderosa palavra e rogamos nesse instante que essa palavra fale poderosamente conosco nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender, a assimilar o que a tua palavra tem para nos ensinar nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, antes que a gente faça a coisa que, a meu juízo, é a mais fácil que nós temos a fazer, e que, aliás, tem sido feito sempre que esse texto é lido, o que, pastor? Qual é a coisa mais fácil? Condenar esses homens. É a tarefa mais fácil de todas. E quase sempre que esse texto é lido, a gente começa a nossa percepção condenando esses homens. Então, antes de condená-los, eu gostaria muito que a gente olhasse para esse texto a partir de uma perspectiva. Qual é, pastor? A comunidade de apedrejadores. A comunidade de apedrejadores. E que nessa perspectiva a gente tentasse entender o comportamento deles. A gente tentasse ver o comportamento desses homens, o que os motivou a fazer isso. É muito comum a gente olhar para esse texto pelo viés da mulher. Mas hoje, eu e você, a minha solicitação é que nós olhemos para esse texto a partir da perspectiva da existência de uma comunidade de apedrejadores. Para a gente começar a fazer esse exercício, eu convido-os a enxergar como se comportou a comunidade de apedrejadores. Como? E para trazer uma base bíblica para isso, eu quero me ater aos versos de 1 ao 8, que eu vou ler novamente. Pode parecer assim, mas é bom trazer o texto para dentro de nós. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Percebam, da mesma forma que o paralítico, essa mulher é trazida até Jesus por vários homens.
Deixa eu explicar para você que talvez não tenha tanta intimidade com o texto bíblico. Existe uma outra história no Novo Testamento de uma comunidade de amigos que tinham uma fé em Jesus sobremaneira. E eles tinham um amigo que era paralítico. Eles, vamos levar ele para Jesus. Jesus tem poder para curar esse homem, vamos levar ele. E eles então colocam esse homem em uma maca, e como uma verdadeira comunidade de amigos, eles levam Jesus até a casa onde Jesus está. Ocorre que quando eles lá chegam, a casa está atupetada de pessoas, está cheia, está repleta de pessoas. E eles não têm como entrar pela via natural, a porta. Então eles criam uma situação. As edificações do primeiro século, elas tinham uma certa peculiaridade. Eles sobem até o piso superior, eles encontram uma maneira que eu não sei como, eles encontram uma maneira de retirar parte do teto, e eles descem a maca com o amigo paralítico até onde Jesus está. Um grupo de homens, que eu chamo de comunidade de amigos, levou o paralítico até Jesus. Um grupo de homens, que eu não qualifico como comunidade de amigos, mas como comunidade de apedrejadores, levaram essa mulher até Jesus. Ela é levada por esses homens, meus irmãos, só que ela não é carregada em uma maca, ela é levada até Jesus, enrolada em um lençol. É assim, essa é a maneira. Uma vergonha sem precedência, enrolada em um lençol. Os homens que a carregam até Jesus não pertencem, como disse, a uma comunidade de amigos, mas a uma comunidade de apedrejadores. O alvo deles não era levar essa mulher para que Jesus a curasse, mas para que Jesus a autorizasse, para que eles a matassem. Esse era o alvo. Esse era o grande objetivo. Então o quadro que está posto diante de nós é esse, meus irmãos. Enfim, ela está ali, tremendo de medo e de culpa. Tremendo de medo e de culpa. Agora o interessante é que os seus acusadores não estão nem aí para o que ela está experimentando, para a dor que ela está experimentando. Porque na verdade, o alvo deles não tem nada a ver com ela. Ela é uma peça nesse jogo sórdido. Ela é uma peça que para eles tanto faz. Para eles o que interessa é que na mente deles está a seguinte frase: agora nós pegamos Jesus. Agora ele não tem como escapar. Eles continuam ali, no lugar deles, com pedras nas mãos. É assim. Eles estão apenas e tão somente aguardando a tão desejada ordem. A ordem de Jesus, para eles, era singular, não porque aquela mulher seria morta, ou não porque aquela mulher seria salva. Isso para eles tanto importava. A ordem que sairia da boca de Jesus era singular para eles, por quê? Se Jesus a condenasse, Jesus estaria usurpando para si um poder que fora tirado de Israel no ano 70, quando Roma invade, destrói o templo e assume o comando de Israel. Foi tirado de Israel o poder da pena capital. Foi tirado totalmente. Esse poder está agora com Roma, e o governador romano é o único que tem poder, naquele contexto, para determinar a morte de alguém. Então se Jesus diz, matem-na, Jesus estaria enrolado com o Império Romano. Se Jesus diz, salvem-na, Jesus estaria enrolado com a lei judaica, porque a lei determinava que ambos deviam ser mortos. Ambos deviam ser mortos.
Então, de fato, a mente deles está repleta da seguinte percepção: agora pegamos Jesus. Ele agora não tem para onde ir. Nós o pegamos. Bem, eu acho que você já entendeu o quadro que está posto. Eu acho que esse teatro de argumentação filosófica já está claro para você. É essa a realidade. E por que está claro para você? Eu imagino que você tenha uma pergunta. O que eu tenho a ver com isso? Ou o que é que isso tem a ver comigo? O que esse quadro que o Senhor pintou até agora tem a ver com a minha vida? Isso aconteceu há 20 séculos. Eu estou vivendo o século 21. Não tem nada disso mais. O que isso tem a ver comigo? Bem, eu entro agora em uma outra história que está mais perto de nós. Eu vivo a igreja já há muitos anos. Para ser bem honesto com vocês, eu amo a igreja. Eu amo a igreja. A igreja é muito importante para mim. Mas às vezes eu me pergunto, por que nós que fazemos a igreja somos tão apedrejadores? Por quê? Qual a razão que nós temos para, como igreja, jogarmos tantas e tantas e tantas pedras? Por que será que nós gostamos de trazer luz sobre a dor dos outros? Por que como igreja de Jesus, nós gostamos tanto de trazer à tona, de trazer à baila, de colocar em tela as desgraças dos outros? Por que será? Por que será que nós insistimos tanto ao longo desses tantos anos da igreja em trazer luz sobre o pecado dos outros e, por vezes, colocarmos pedras nas mãos e lançarmos sobre a vida daqueles que estão com o pavio quase perdendo a sua incandescência? Por que nós insistimos em ser tão parecidos com uma comunidade de apedrejadores? Os filhos de fulano são rebeldes. Pegamos pedras. Casamento de cicrano não é nada disso que você está pensando, meu filho. Casamento de cicrano é uma bomba. Pegamos pedras. Ah, fulana é muito orgulhosa, muito metida besta. Ah, fulana não fala com ninguém. Ah, fulana é assim, assim assado. Ela vem, aparece, dá seu show e não fala. Ela é orgulhosa demais. Pegamos pedras. Fulano é liberal demais. É um liberalismo. Pegamos pedras. Você viu a roupa que ela veio para a igreja hoje? Absurdo. Pelo amor de Deus, não se manca. Pegamos pedras. Essa comida não está prestando hoje, pelo amor de Deus. Pedras. Se alguém comete algum deslizes, nós pegamos pedras. Perceba,
que o alvo da minha prédica não é olhar para ela, é olhar para eles. E as razões que motivaram eles a fazer o que fizeram. E como, por vezes, nós somos parecidos. A igreja. Embora ninguém admita, embora eu não admita, embora você não admita, mas é quando estamos com as pedras nas mãos que nós nos sentimos mais confortáveis, que nós nos sentimos mais à vontade, que nós nos sentimos mais até alegres, que nós nos sentimos mais fortes. É quando o problema está no outro, e quando a pedra está na minha mão, que eu me sinto mais confortável, mais alegre, que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto mais confortável. E é interessante, meus irmãos, perceber que muitas vezes o apedrejamento que praticamos, ele é público. Ele não é privado. Ele é público. Ele é mais ou menos assim. Você viu? Você está sabendo? Tem ideia do que está acontecendo? Você está sabendo? Que vergonha! Que vergonha! Como alguém pode fazer isso? E aqueles que nos escutam, quase sempre respondem mais ou menos assim: um semblante de reprovação. Isso é o mesmo que dizermos: que se lasque, a gente não gosta mesmo dela, que se destrua, ninguém gosta mesmo dele. Meus irmãos, essa palavra, ela não tem o objetivo de alcançar apenas a sua vida, ela tem o objetivo de alcançar a minha vida também. Durante toda essa semana, na preparação desse sermão, eu fui humilhado pelo Senhor ali dentro de uma sala onde eu trabalho. Eu fui humilhado pelo Senhor. Eu apanhei do Senhor. Lágrimas vieram aos meus olhos por lembrar de situações em que eu participei da comunidade de apedrejadores. Então essa palavra fala para nós. Essa palavra não fala para vocês apenas, mas para nós, que por vezes nos permitimos ser inseridos no rol da comunidade de apedrejadores. Voltando ao quadro, lá estão eles, lá está ela, aguardando o momento de morrer. Mas o quadro nos faz ver um outro homem, há um outro homem presente, Jesus. Jesus está ali. E então os homens dizem o quê? Ora, o Senhor é o mestre. O que o senhor acha disso? O que o senhor tem a nos ensinar acerca disso? O que é para a gente fazer diante dessa realidade? Diga para a gente o que a gente tem a fazer. Essa é a postura da comunidade de apedrejadores. Eles buscam uma justificativa para jogar para fora todo o mal que existe dentro deles, e nós não somos diferentes. Por vezes nós buscamos autorizações, por vezes nós tentamos legalizar nossos atos de maldade. E se você está, por alguma razão,
pensando que você ou eu somos bonzinhos, eu te digo nessa hora, esse é um ledo engano, uma superficial interpretação. Não somos bonzinhos. A nossa inclinação natural é para o mal. A nossa inclinação natural é para fazer coisa errada, é para fazer coisa ruim. E às vezes nós buscamos legitimar o que de ruim queremos jogar para fora. Queremos jogar para fora. Então o que Jesus diz diante das indagações deles? Bem, Jesus diz assim: podem apedrejá-la. Podem apedrejá-la. Podem condená-la. Porém, há uma regra. Aquele que não cometeu pecado, seja o primeiro a lançar a pedrada. Aquele que não cometeu pecado, seja o primeiro a lançar a pedrada. Prossigam. Podem prosseguir. Matem. É isso que a lei diz. Não esqueçam dessa regra. Aquele que não cometeu pecado, que seja o primeiro a atirar pedra nela. Podem julgá-la, podem condená-la. Mas não esqueçam, sob nenhuma hipótese, de se certificarem de que estão cumprindo a regra. Olha, gente, Jesus então, como diz o texto, se abaixa e continua a produzir seus escritos no chão, que eu não sei o que é, que alguém tenta inventar, já tentaram inventar que Jesus estava escrevendo um monte de coisa, tudo sem nenhuma base que possa justificar como verdade. Jesus continua a escrever e nenhum deles atira pedra. E agora, meus irmãos, voltando para nós, que por vezes somos tão parecidos com essa comunidade de apedrejadores. Eu e você, nós precisamos aprender que na comunidade de Jesus não há lugar para apedrejadores. Na comunidade de Jesus não há lugar para apedrejadores. Por quê, pastor? Porque é proibido na comunidade de Jesus que um apedrejador entre. Porque na comunidade de Jesus eu não posso participar, sendo eu um apedrejador? Porque na comunidade de Jesus só há pecadores. Todos são pecadores. Bem, eu não estou envolvido em um ato de adultério. Então, eu posso pegar pedra? Não, não posso. O que passa aqui, nessa cabeça, me desqualifica para pegar uma pedra. Talvez você não esteja envolvido em um ato de roubo, mas o que passa na sua cabeça, ou outras atitudes de pecado, lhe desqualifica para que você pegue pedras. Ah, pastor, mas o senhor tem que jogar pedra, o senhor não, e os homossexuais? Nessa área, como nós apedrejamos, hein? Como nós apedrejamos. Ah, pastor, mas nós não somos homossexuais. Às vezes somos piores. Às vezes
fazemos coisas piores. Então o senhor é a favor do homossexualismo? Ser a favor ou contra é o que menos conta nessa história. Porque o que de fato conta é que eu e você devemos amar o pecador, enquanto devemos odiar o pecado. Não, irmãos, nós não devemos pegar pedras, porque nós não estamos qualificados para isso. Porque não há um. E entenda que quando eu falo um, eu estou no ambiente da retórica, então eu estou incluindo os gêneros. Não há um que seja imune ao pecado aqui. Todos nós somos pecadores. Por que então? Por que então militar em fechar a porta do reino, se é que a gente podia fazer isso? Fechar a porta do reino para alguém que, como nós, é pecador. Quem aqui é imune ao pecado ao ponto de dizer, eu condeno isso porque eu não tenho nenhum pecado? Eu imagino que nenhum de nós pode dizer isso. Você não deve concordar com o meu pecado, aliás, você deve odiar o meu pecado, enquanto você deve amar esse pecador. Eu não devo concordar, na verdade eu devo odiar o seu pecado, mas eu não posso abrir mão de amar você enquanto pecador. Diante desse quadro que está posto diante de nós, quando nós tentamos analisar o comportamento da comunidade de apedrejadores, eu penso que um desafio se lança de maneira objetiva para a minha vida e para a sua vida. Que desafio é esse, pastor? É que durante essa semana que se inicia, esse desafio ele não pensa no nosso passado, esse desafio não se coloca diante de nós olhando para o que nós já fizemos. Não! O que nós já fizemos está feito. A única solução que a gente tem em relação ao que fizemos de errado é pedir perdão a Deus, para que Ele nos absolva do pecado que cometemos. Mas o desafio que essa prédica traz para nós, o desafio que essa palavra traz para nós, é que olhando para o tempo que está diante de nós, eu e você, que a gente não admita a inscrição do nosso nome na comunidade dos apedrejadores, que a partir do sair daqui, movidos pelo que ensina a palavra de Deus, eu e você, passemos a olhar o outro por uma perspectiva não como a deles, mas como a de Jesus. Fulano está em pecado. Para de trazer luz a isso. Vai no teu secreto. Coloca essa pessoa diante de Deus. Pede misericórdia a Deus por aquela vida. Você está me vendo? Se você me vê em pecado. Ah, pastor. Olha, gente, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu choro diante da internet. Todo dia é um escândalo novo com o pastor. E eu já tive um pensamento assim, muito violento. Eu já cheguei a pensar, um cara desse tem que morrer, pô. Está gerando um escândalo para o evangelho, tem que morrer. Uma pessoa que pensa assim, tem condições de pegar pedra? Eu já desejei a morte de pessoas. Normalmente você não escuta um pastor dizendo isso, né? Porque a pastorada, na maioria das vezes, quer vender uma imagem de
Não sou isso não. Sou pecador. E olha, gente, talvez eu seja o maior dos que aqui estão. Já Jesus, mata esse sem futuro, que só fica me atrapalhando. Mate, arranca a cabeça. Essa é a crueza que por vezes encontrou terra fértil dentro do meu coração. E quando eu vi esses escândalos de pastor, eu não vou nem dizer. Eu dizia, um cara desse tem que morrer, cara. Mas essa palavra tratou meu coração ali dentro daquela sala. Essa palavra me fez chorar, porque eu vi o quão pecador eu sou, o quão cru é a velha natureza que habita dentro de mim. Não, o caminho não é esse, o caminho não é odiar o pecador, o caminho é odiar o pecado, mas amar o pecador, colocando-o diante de Deus e pedindo misericórdia por ele. Misericórdia por ele. É a filha de fulano, para de trazer luz sobre a dor daquela menina. E apresenta ela a Jesus, porque é Jesus que pode mudar o quadro. Não é o quanto eu digo, o quanto eu falo, o quanto eu faço, que vai mudar o quadro daquela menina. Não, a gente, olha, da dor dos outros, pare e pense, da dor dos outros a gente conhece 3%. Da dor dos outros nós conhecemos 3%. Tem 97% da dor do outro que a gente não conhece. E aí a gente fica condenando o outro, condenando, jogando pedra. A gente não sabe o que aquela pessoa de fato experimentou na vida. O que levou aquela pessoa àquele quadro. Quando as portas do ambiente que aquela mulher estava se abriram, quem chegou lá, os fariseus, aqueles homens que lá chegaram, eles não tinham nenhuma ideia de qual fora a realidade que levou aquela mulher até aquela cama. Não. De semelhante modo, eu e você, nós não sabemos. Por isso, o desafio que se agiganta para nós é passar a olhar o outro de maneira diferente. E que maneira diferente é essa, pastor? Olhar para os outros na perspectiva de Jesus. E não na nossa perspectiva. Olhar para os outros na perspectiva de Jesus. E não na perspectiva da comunidade de apedrejadores. Aliás, o que eu e você precisamos fazer é de maneira bem clara, bem objetiva, sabe? Ainda hoje, de maneira bem clara e bem objetiva, fazer uma solicitação irrevogável. Qual é a solicitação? Tirem o meu nome da comunidade de apedrejadores. Eu não quero mais participar desse time. Eu não quero mais participar desse grupo. Não, eu quero participar da comunidade de Jesus. E como pecador que sou, participando da comunidade de Jesus, eu não quero ter o meu nome arrolado na comunidade de apedrejadores. Santo Pai, Tua palavra falou para nós nessa noite sobre a atitude desses homens, o que os movia. Aprendemos que toda essa realidade é muito contemporânea a nós. E que hoje, por Tua palavra, nós entendemos que devemos deixar essa comunidade e passar a olhar para o outro na perspectiva de Jesus e assim, de fato, fazer parte da comunidade de Jesus. Nos ajuda, Pai, a isso. Abençoa-nos a nossa semana, a fim de que, nessa nova semana, esse desafio seja de fato assimilado e
que a gente passe a olhar para o outro na perspectiva de Jesus, e não na perspectiva de uma comunidade de apedrejadores. Ajuda-nos, Pai. Toma-nos em Tuas mãos. Assim eu oro agradecido, no bendito e no poderoso nome de Jesus. Olha para mim, hoje nós percebemos a perspectiva dessa comunidade. No próximo domingo eu quero pensar com você sobre uma questão absolutamente importante que está inserida ainda dentro desse contexto. Qual é? O largar as pedras. O que envolve isso? O que está por trás disso? O que motiva soltar a pedra? Então, se você está disposto a aprender com a palavra do Senhor, no próximo domingo, nós estaremos fazendo uma análise clara dessa ideia, que se fez presente nesse contexto. Largar as pedras. Como é isso? Gente, olha, eu fiquei encantado ali naquela sala, quando Deus me fez ver o que de fato está por trás da atitude de largar as pedras. Como a Escritura é rica, como a Escritura, quando analisada em seu contexto original, ela é incrível. O que ela tem de ensinos para nós é de um gigantismo sem precedência. Por isso, você que está aqui, você está convidado a no próximo domingo vir ouvir sobre o largar as pedras. E se isso é importante para você, convide alguém a estar com você para ser ministrado pela poderosa palavra de Deus.